Bíblia, abra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, vamos ler o versículo 20. Você que for encontrando, por gentileza, em reverência à palavra de Deus, gostaria que você colocasse de pé. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Aleluia. Graças ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Senhor, antes de tudo te agradecemos porque ouvir a tua palavra é sempre um privilégio. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de cultuar a Ti, de adorar o nome santo do Senhor. Mas, Senhor, nesse momento nós estamos aqui para ouvir a mensagem da Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Por isso, Deus, fala conosco, nos dá entendimento, nos dá compreensão, ó Deus, e que nós não venhamos sair daqui vazios, mas que o Senhor venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração, conforme a Tua vontade. Nós reconhecemos a nossa condição de pecador e nos colocamos diante de Ti para que o Senhor cumpra a Tua vontade, para que o Senhor cumpra os Teus propósitos, para que o Senhor trabalhe em nós como quer, Senhor. Te louvamos e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Irmãos, eu costumo dizer que Deus ele fala conosco através da leitura da palavra e através da pregação da palavra. Muitas vezes estamos num culto, ouvimos a pregação e às vezes não conseguimos entender e compreender de uma maneira clara aquilo que o Senhor ele quer falar. Mas o fato é que por mais que não entendamos, o Senhor ele está falando. Glória a Deus. Às vezes o Senhor ele pode tratar com você coisas que você está vivenciando. O Senhor ele pode trazer uma mensagem que vai de encontro à sua necessidade atual. Mas pode ser que o Senhor ele fale com você algo que aparentemente não faça nenhum sentido, mas como o pastor ele tem o costume de dizer, é necessário que venhamos guardar essa lição, porque uma hora ela vai cair na prova. Amém? Amém. Então, se você de repente não conseguiu, fala assim: Senhor, tudo bem, eu estou entendendo, mas isso não tem a ver com o que eu estou vivendo no momento. Guarda essa lição, porque vai cair na prova. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. No último domingo nós encerramos a série de mensagens que nós fizemos sobre as 7 mensagens, as 7 igrejas do Apocalipse, ou as 7 igrejas da Ásia Menor. E nós falamos no domingo passado sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, que é uma igreja morna, uma igreja que vivia no meio termo. E um dos comentários que nós fizemos no domingo passado, e inclusive fizemos hoje também na escola bíblica, é que a igreja de Laodiceia, Jesus, ele não estava dentro da igreja, mas ele estava fora. Tanto que ele diz à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Em algumas versões está assim: entrarei em sua casa,
cearei com ele e ele comigo. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele nos mostra primeiro, como eu disse, que Jesus ele está batendo a porta. Ninguém bate na casa de uma outra pessoa do lado de dentro. A não ser a Poliana quando quer fazer gracinha. Ou alguma criança que quer falar que tem alguém lá fora. Mas a verdade é que quando Jesus ele diz que ele está batendo a porta, é porque ele está do lado de fora. Jesus ele estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. E segundo, esse texto ele nos mostra que Jesus ele quer ter intimidade com a igreja. Aleluia. O Senhor ele diz que quem o ouvir, ele vai entrar na casa daquela pessoa e diz assim, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, o Senhor ele nos convida ao mais alto grau de intimidade. Amém? Amém. Pois bem, irmãos, ao falarmos desse texto, nós chegamos à conclusão que o Senhor ele estava do lado de fora da igreja de Laodiceia e que ele estava chamando de volta aquela igreja à intimidade. Porém, eu gostaria de fazer que nós observássemos nessa noite algo nesse texto. O Senhor, ele corrige a igreja de Laodiceia como um todo. Porém, quando ele chama a igreja de Laodiceia à intimidade, ele diz, eis que estou à porta e bato. E depois ele conclui dizendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus ele trata com a igreja, mas ao chamar a igreja de volta à intimidade, ele trata individualmente com as pessoas. Ele chama a igreja ao arrependimento, mas quando ele vai falar sobre as pessoas se voltarem para ele, ele diz, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa. Hoje você vai decorar esse versículo, a não ser que você não preste atenção. Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, porque o Senhor, para chamar a igreja de volta à intimidade, o Senhor ele chama as pessoas individualmente. Ele diz, se alguém ouvir. O Senhor ele não mostra a preocupação assim, quando todos me ouvirem, quando a igreja me ouvir, quando uma cidade, um país, uma nação me ouvir, não. Mas o Senhor ele diz, se alguém me ouvir. Porque quando o Senhor ele chama a igreja de volta à intimidade, o Senhor ele fala individualmente às pessoas. Por que o Senhor, quando ele vai chamar a igreja de volta à intimidade, ele diz que está à porta da casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Queridos, eu concluo, e é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, que ao falar essas coisas, o Senhor ele está nos mostrando que a igreja é a extensão da nossa vida pessoal e do nosso lar. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, o tema seria o seguinte: igreja, extensão da vida e do lar. Repita assim comigo: igreja, extensão da vida e do lar. Amém? Queridos, a mensagem que eu gostaria de trazer a nós nessa noite é apenas para mostrar que a igreja, como conhecemos, a igreja que tanto criticamos, a igreja que tanto às vezes nós entramos em guerra uns com os outros, é apenas uma extensão da nossa vida e do nosso lar. Amém? E para falarmos sobre isso, eu gostaria de primeiro dizer a você que não existe igrejas sem pessoas. Não existe igreja sem pessoas. Por que eu digo que a igreja é uma extensão da sua vida pessoal? Porque não existe igreja sem pessoas. Queridos, essa parede não é a igreja. A placa que fica à frente da igreja
não é a igreja. Comunidade Boas Novas da Graça não é a igreja, é apenas um nome ao grupo de pessoas que está reunido nesse lugar. Mas a igreja somos eu e você. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10 diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Queridos, esse texto nos diz que nós somos povo de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e no capítulo 6, versículo 19, a palavra de Deus nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, quando nos referimos à igreja de Deus, estamos nos referindo a pessoas. Quando nos referimos à igreja de Deus, estamos nos referindo a você e a eu, ou a mim. Não sou bom de português? Quando nos falamos de igreja, estamos nos referindo a nós. Dá para você entender isso? Não existe igreja sem pessoas. Irmãos, isso é muito importante observarmos. Sabe por quê? Porque, primeiro, não existe igreja perfeita. Por quê? Porque não existe pessoas perfeitas. Somos imperfeitos. E muitas vezes temos dificuldade de lidar com as igrejas porque as igrejas são imperfeitas. Mas por que as igrejas são imperfeitas, queridos? Porque ela reflete a mim e a você. A igreja é do Senhor. Mas a igreja é apenas uma extensão da nossa vida. A igreja é uma extensão da sua vida. Você é imperfeito? Você faz parte da igreja? Então a igreja vai ser imperfeita. Segundo, irmãos, não existe igreja sem problema. Sabe por quê? Porque eu e você somos problemáticos. Eu e você somos problemáticos. Sabe por que existem tantos problemas dentro da igreja? É porque eu e você estamos aqui, irmãos. Não estou falando isso para você sair. Eu estou falando para você entender um pouquinho sobre a igreja, que a igreja é a extensão da sua vida. Quanto mais problemáticos eu e você formos, mais problemática a igreja será. Não existe igreja sem pessoas, e as pessoas, como disse, são imperfeitas e problemáticas. Porque, então, às vezes, nós procuramos igrejas perfeitas. Porque, então, muitas vezes nós procuramos igrejas que têm um padrão muito mais elevado do que às vezes a gente exige da gente. Queridos, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Se a igreja dependesse de você, que tipo de igreja ela seria? Pense o seguinte, pense um pouquinho, analise a sua vida. Porque às vezes a gente gosta de apontar para a vida do pastor. Não que eu estou falando que você não deva seguir o nosso exemplo. A palavra de Deus diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olhe para a minha vida, olhe para a vida do pastor Diocleciano, imite a Cristo como nós tentamos imitar. Não somos perfeitos, mas nos esforçamos para ser exemplo para vocês. Só que eu gostaria que você deixasse de olhar para a liderança da igreja por um momento, deixasse de olhar para as pessoas que estão à frente da igreja por um momento, e olhasse para você e respondesse no seu coração essa pergunta. Não responda em voz alta. Sei que alguns são tentados a tomar o microfone aqui de mim, mas responda no seu coração. Se a igreja dependesse de você, que tipo de igreja ela seria? Será que ela seria uma igreja avivada? Ou será que ela seria uma igreja fria? Ou talvez uma igreja morna? Se a igreja dependesse de mim ou de você, será que ela seria uma igreja pentecostal? Uma igreja tradicional ou uma igreja liberal? Pense. Se a igreja fosse mudada conforme você,
conforme o que você pensa, o que você acha, que tipo de igreja ela seria? Queridos, segunda pergunta. Se a igreja fosse um reflexo da sua vida pessoal, que tipo de igreja ela seria? Se essa igreja aqui fosse seguir aquilo que você vive na sua vida, será que essa igreja seria uma igreja de oração? Será que essa igreja seria uma igreja de adoração? Será que ela seria uma igreja organizada ou uma igreja desorganizada? Será que seria uma igreja formal ou será que seria uma igreja descolada? Querido, sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque queira você ou não, queira nós ou não, a igreja é uma extensão da nossa vida. Você quer uma igreja de oração, queridos? Dobre os seus joelhos e comece a orar. Você quer uma igreja organizada? Comece a se organizar. Você quer uma igreja acolhedora? Acolha as pessoas. Você quer uma igreja que seja hospitaleira? Seja hospitaleiro. Você quer uma igreja que seja diferente de muitas outras igrejas? Então seja diferente. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus nos diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Ou seja, a igreja ela reflete quem nós somos. Jesus, ele quando trata com a igreja, e ele chama a igreja de intimidade, ele trata individualmente, por quê? Porque queira nós ou não, a igreja é reflexo nosso. Glória a Deus. Louvado E seja é Deus. importante nos posicionarmos com relação a isso. Queridos, que eu e você venhamos ser a mudança que nós queremos. Que eu e você venhamos fazer com que a igreja venha de fato refletir a nossa vida com Deus. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo: como eu queria estar numa igreja avivada, mas a pessoa é morta. Quantas vezes vemos as pessoas querendo estar numa igreja onde existem dons espirituais, mas a pessoa não sai da zona de conforto para buscar os dons espirituais. Quantas vezes queremos estar numa igreja que tenha um movimento evangelístico forte, mas a gente não se dispõe a evangelizar? Bendito seja Deus. Irmãos, quantas vezes queremos estar numa igreja que saiba acolher as pessoas, mas a gente não se dispõe a abraçar, a receber? Amém? Amém. Que nós venhamos ser a mudança que nós queremos. Queridos, eu me lembro, quando eu falo sobre isso, eu me lembro e eu cito sempre aqui uma frase de D.L. Moody. D.L. Moody ele disse o seguinte: de 100 homens, um lerá a Bíblia e os 99 lerão o cristão. Não espere que as pessoas sejam exemplo para você. Seja você exemplo para elas. Amém? Amém. Queridos, é importante nós entendermos isso. Sabe por quê? Porque hoje em dia vivemos um cristianismo onde todo mundo quer que a igreja seja do jeito dele. Eu não sei se você conhece alguma pessoa que só reclama. Existem pessoas que só reclamam de igreja. Ah, não vou para a igreja porque o povo grita demais. Ah, não vou para a igreja porque o povo é quietinho demais. Eu não vou para a igreja porque tem muito louvor e eu só gosto de palavra. Ah, eu não vou para a igreja porque o Mário fala demais e eu gosto de muito louvor. Eu não gosto daquela igreja porque o povo fala muito de dízimo e de oferta. Querido, seja você a mudança que você quer ver. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu estou falando sobre isso, que a igreja é uma extensão da nossa vida, para que a gente reclame menos. Para que a gente se posicione mais. Para que a gente espere menos dos outros no sentido de cobrar, no sentido de exigir perfeição, e que venhamos se focar um pouco mais em nós. Não estou falando para você olhar para você quando você não conseguir fazer aquilo que você se propõe a fazer, porque muitas vezes nós vivenciamos algo semelhante ao homem que vive debaixo da lei, que o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço, porque muitas vezes, queridos, nós não temos controle da nossa vida.
no sentido de que queremos fazer muitas coisas para o Senhor e às vezes nós não conseguimos. O Senhor, Ele entende, Ele compreende e Ele continua a te esforçar. Ele continua a te dar palavra de ânimo. Eu não estou falando para que você olhe para você no sentido de você se desanimar no momento em que você se vê incapaz de algumas coisas, não. Mas eu falo para que você olhe mais para você no sentido de você cobrar menos dos outros. Porque, queridos, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes eu e você somos chatos. Às vezes eu e você somos amargos. Às vezes eu e você precisamos adoçar um pouquinho a nossa vida, porque tudo que a gente vê problema. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo terá trevas. No sentido de que os olhos são a janela da alma. Tudo é puro para os puros, e tudo é impuro para os impuros. Se a gente vê problema em tudo, às vezes é porque a gente é problemático. Está dando para você entender? Então, que venhamos entender que a igreja é uma extensão da minha e da sua vida. Queridos, então a partir de hoje, ore mais. Louvado seja Deus. A partir de hoje, leia mais a palavra. A partir de hoje, queridos, que nós venhamos a nos esforçar por fazermos mais aquilo que desejamos que a igreja faça. Eu gostaria que na igreja tivesse mais consagração. Então acorde de manhã e venha orar. Como eu queria que na igreja tivesse mais estudos bíblicos. Queridos, levante de manhã, prepare o estudo bíblico. Eu gostaria que as coisas fossem mais organizadas. Queridos, arrume um caderno, uma caneta e se organize, planeje. Está dando para você entender? A igreja precisa de você, o seu irmão precisa de você. Senhor, como eu queria uma igreja que o povo não fofocasse. Então para de fazer fofoca. Tocou na ferida. Amém. Mas o Senhor Jesus. Eu não sei qual é o tipo de igreja que você deseja ter, ou você sempre desejou frequentar. Mas seja esse tipo de igreja. Glória a Deus. Seja esse tipo de igreja. Busca o Senhor. Deixe Ele influenciar a sua vida para que você possa influenciar a vida dos outros. Amém? Amém. E segundo, como eu disse, primeiro, a igreja é uma extensão da nossa vida. E segundo, a igreja é uma extensão do nosso lar. Atos capítulo 16, versículo 31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu? Queridos, muitas vezes nós entendemos isso como uma promessa de Deus. O Senhor vai salvar o meu lar. Essa foi uma promessa, sim, mas ao carcereiro que Paulo, que estava para se matar, e Paulo falou assim: não faça isso, não se mate. Depois você lê lá o Atos 16, você vai entender o que eu estou falando. Paulo diz para ele, aquele homem estava para se matar, ele chega diante de Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Nisso nós vemos o propósito de Deus em salvar a família. Deus, Ele quer salvar a família. Queridos, na verdade, se pararmos para analisar a igreja ela é constituída por famílias e juntos somos a família de Deus. Quem tem parente aqui dentro da igreja, levante a mão. Quem não tem parente, levanta a mão. Quem não tem parente dentro da igreja? Seu filho não faz parte da igreja? Mas ele faz parte da igreja. Queridos, por mais que seja uma criança, nós sempre temos algum familiar nosso que faz parte da igreja. Sempre temos algum parente nosso que faz parte da igreja. Por quê? Porque a igreja ela é uma extensão do nosso lar. A igreja ela é reflexo da família. Por isso, queridos, o apóstolo Paulo ele ensina que o homem que não governa bem a sua casa, ele não pode governar a igreja de Deus. Um homem que ele não é um bom pai, um bom marido, ele não vai ser um bom pastor. Por quê? Porque a igreja é a extensão do lar. Família saudável, igreja saudável, sociedade saudável e assim vai. Amém? Queridos, quantas vezes nossa casa é uma bagunça e quando vemos algo em menor proporção na igreja nós reclamamos?
Queridos, em qual sentido a igreja é uma extensão do nosso lar? Só para você entender. Antes de sermos bons líderes, bons pastores, o Senhor Ele quer nos fazer bons filhos, bons pais, bons irmãos, bons maridos, boas esposas. Antes de Deus Ele querer que nós venhamos ser alguma coisa dentro da igreja, Deus Ele quer que nós sejamos alguma coisa dentro do nosso lar. Por quê? Porque o nosso lar é apenas, a nossa igreja é apenas uma extensão do nosso lar. Dá para você entender isso? Dá ou não? Ou seja, pais, se nós não ensinamos os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, como nós vamos conseguir ensinar os filhos dos outros? Filhos, se não obedecemos e respeitamos os nossos pais que nós vemos, como nós vamos conseguir respeitar e obedecer a Deus que nós não vemos? Maridos, se não formos fiéis e amarmos as nossas esposas, que sempre estão à disposição para nos ajudar, para nos servir, como nós vamos conseguir ser fiéis ao Senhor? Mulheres, se não conseguirmos, ou vocês não conseguem, eu não sou mulher, se vocês não conseguem se submeter aos maridos, como vocês vão se submeter ao Senhor e à vontade do Senhor? É difícil, não é? Sabe por quê? Porque a sua igreja, a igreja que você congrega, a igreja da qual faz parte é apenas uma extensão do seu lar. O relacionamento que você tem dentro da sua casa com os seus familiares vai sim influenciar no relacionamento que você tem com a tua igreja. Vai sim influenciar no relacionamento que você tem com o seu irmão. Não estou querendo dizer aqui que os problemas que você tem dentro da sua casa, você vai encontrar dentro da igreja, porque muitas vezes a gente vive num lar cristão. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer que o seu posicionamento diante das pessoas da sua família, ele vai refletir no seu posicionamento dentro da igreja, ou na visão que Deus ele vai ter de você. Porque não adianta nós chegarmos em casa e fizermos um monte de coisa errada e chegarmos dentro da igreja e forjarmos a aparência de santidade. Porque antes de Deus nos tratar dentro da igreja, Ele quer nos tratar dentro de casa. Está dando para você entender? Queridos, e essa palavra ela nos serve para orientar que nós devemos gastar um pouco mais de tempo com os nossos familiares. Nós devemos dar um pouco mais de atenção aos nossos familiares. O Senhor ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, porque o Senhor ele quer entrar na minha e na sua casa. Aleluia. Queridos, eu não sei qual é o problema que você vive dentro do seu lar. O que eu sei é que o Senhor ele quer entrar. Eu não sei, talvez você esteja aqui. Louvado seja Deus. E você às vezes não quer nem voltar para sua casa. Mas o Senhor ele está falando: se você de fato me ouve, eu vou entrar, porque eu quero entrar. Aleluia. Eu quero entrar no seu lar, eu quero entrar na sua família. Bendito seja. Se você tem problema com os seus filhos, o Senhor quer que você aprenda a lidar com eles, Ele quer te ensinar. Se você tem problema com os seus pais, o Senhor ele quer te dar sabedoria, Ele quer te ensinar. Se você tem problema com o seu marido, com sua esposa, o Senhor ele quer aprender, quer ensinar você a ter paz. Ele quer ensinar vocês a serem um casal que se completem, não que se matem. Queridos, o Senhor ele quer nos ensinar e Ele diz: eis que estou à porta e bato. Eu quero primeiro entrar na sua vida pessoal, porque no momento que eu entrar na sua vida pessoal, no momento que eu entrar na sua intimidade, por consequência, eu vou entrar no seu lar, eu vou agir na sua família. E entrando no seu lar, queridos, isso vai refletir na igreja do Senhor. Glória a Deus. Está dando para você entender? Deus ele se importa com você. Deus ele se importa com o que você vive dentro da sua casa. Deus ele se importa com os momentos de intimidade com Ele que você passa dentro do seu lar. Por isso eu gostaria de falar algo para você. Não deixe para orar só quando você chegar dentro da igreja. Não deixe para orar apenas quando você estiver aqui no culto de oração, uma vez por semana. Não seja religioso. Os crentes, os cristãos evangélicos costumam criticar os cristãos católicos. Porque os católicos, eles muitas vezes vão
Eu não sei se estava falando disso hoje, que dia que foi, mas às vezes tem católico que vai para a missa, sai da missa e vai para o bar. E a gente critica, mas às vezes a gente não vai para o bar, mas é religioso como eles. Por quê? Porque a gente deixa para orar na igreja, no culto de oração. Não estou falando que você não deve vir, eu estou falando que você tem que ter comunhão com o Senhor na sua casa. O Senhor Ele quer entrar na sua casa. Está dando para entender? O Senhor Ele quer que você tenha um momento maior de intimidade com Ele, queridos. E essa mensagem serve para quê? Só para você entender. Não deixe para ler a Bíblia apenas na escola bíblica dominical. Também. Mas leia na sua casa para você ter dúvida e chegar aqui e deixar o pastor com dor de cabeça. Fazer pergunta para ele ficar assim, sem saber o que falar. Leia a Bíblia na sua casa. Sabe, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, pega lá o Cid Moreira e vai ouvindo ele. Está dando para você entender? Você tem dificuldade de entender a Bíblia? Peça a alguns irmãos. Eu posso te dar algumas sugestões de pessoas que você pode ouvir, pregações, que você pode ouvir na sua casa, na rua. Irmãos, não permita que a sua intimidade com Deus se restrinja a 4 paredes. Sabe por quê? Porque o Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, o Senhor Ele está dizendo, Ele está falando com todos. Só que dentre os todos que Ele está falando, Ele fala assim: ó, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa. Queridos, o Senhor Ele não está à procura de multidão. O Senhor Ele está à procura de você. Louvado seja Deus. Está dando para você entender isso? Queridos, quando um vereador vai na sua casa, o que ele quer? O que ele faz? Quem já fez comício? Quem já fez reunião com um vereador em casa? Eu já fiz. O que as pessoas, quando marcam, eles costumam dizer? Chame o máximo de pessoas possíveis. O máximo de pessoas que vocês puderem. Imagina se a Dilma vai na sua casa. O que ela ia fazer? Ela ia trazer um monte de gente e ia querer fazer uma festa lá. Certo? Imagina se um artista vai na sua casa. Ele não vai lá chegar lá só para ver você. Ele vai querer ter plateia. Não é assim que funciona na vida? Mas o Senhor não. O Senhor Ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa. Não importa se é você, não importa se tem 2, 3, 10, 20, 100 pessoas. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa. Glória a Deus. Porque o Senhor Ele quer que você queira ter intimidade com Ele. Ele fala assim: ó, eu entrarei na sua casa. Amém? Queridos, o Senhor Ele quer entrar na sua casa. Glória a Jesus. Rony, se você ouvir o Senhor Ele vai entrar na sua casa. Beto, o Senhor Ele diz: se alguém, Beto, se você ouvir minha voz, eu entrarei na sua casa. Adriano, se você ouvir o Senhor, Ele vai entrar na sua casa. Querido, se você está conseguindo ouvir o Senhor nessa noite, é na sua casa que Ele quer entrar. É na sua casa que Ele vai entrar. Juliana, se você ouvir o Senhor, se você está conseguindo ouvir o Senhor, Ele está entrando na sua casa. Glória a Deus. Amém? Bendito é Deus. Dá para você entender isso? Talvez você diz assim: ah, mas o Senhor Ele já está na minha casa. Tudo bem, queridos. Quando amigos vai na nossa casa, existem pessoas que não passam da cozinha. Existem pessoas que não passam da porta de fora. Outros não passam da cozinha. São poucos os que têm a liberdade de sentar no sofá. E poucos ainda que têm a liberdade de ir no quarto. Por exemplo, quando eu vou na casa de algumas pessoas, eu fico sentadinho na sala lá e não saio de lá. Se dá vontade de ir no banheiro, eu fico apertado. Quando eu vou, por exemplo, na casa da minha sogra ou na casa da Magali, eu entro em qualquer lugar. Na casa da Magali. Aí você quebra, gente. Quando eu vou na casa da Magali, eu entro, eu sento. Quando eu quero, eles têm uns livros lá, às vezes eu quero
consultar alguma coisa, eu vou lá, Maga, eu estou subindo lá, tá? Pegar um livro. Tá dando para entender? Talvez você possa falar assim, não, o Senhor ele já está na minha casa. Tá bom, o Senhor ele já está na sua casa. Mas qual a liberdade que você tem dado a Ele? Será que Ele tem acessado apenas a sala, a cozinha? Ou será que o Senhor ele tem liberdade de entrar? Será que Ele tem liberdade de fazer o que Ele quer? Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Existe maior intimidade com ela que essa, querido? Quando eu leio esse texto, eu ouço falar desse texto, sabe o que eu imagino? Eu imagino um almoço ou um jantar à luz de velas. Porque o Senhor ele não diz assim, quando alguém me ouvir, eu vou juntar a galera e eu vou fazer uma festa. Não, ele diz assim, eu entrarei na sua casa. E fala no singular. Imagina, Eliel, o Senhor ele fala assim para você, eu vou entrar na sua casa, eu vou sentar junto com você e eu vou tirar as suas dúvidas. São muitos, né? Imagina o Senhor, ele fala para o pastor crescendo assim, Del, que eu vou hoje na sua casa, eu vou sentar com você e a gente vai bater aquele papo, vai fazer aquele planejamento, a gente vai se organizar e eu vou te ajudar. É porque eu sou desorganizado. Não. Tudo diz. Imagina, querido. Louvado seja Deus. Amém? O Senhor, Ele quer que nós venhamos desfrutar de uma intimidade maior com Ele. Era apenas isso que eu gostaria de falar. Eu coloco um monte de papel aqui, mas na verdade é que eu faço isso porque depois eu sempre dou para alguém, né? Ele ama alguém, me pede e eu dou para ela. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor, Ele ama a sua vida. O Senhor, Ele se importa com você. O Senhor, Ele quer ter uma intimidade maior com você. O Senhor, Ele não está à procura do seu vizinho, Ele está à procura de você. O Senhor, Ele quer que você entenda que essa igreja, o que acontecer nessa igreja, mover, tudo o que acontecer aqui é apenas uma extensão da sua intimidade pessoal e da sua intimidade com Deus lá na sua casa. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé.